Órgãos do Poder Judiciário na Constituição Federal de 1988. Organização e competências. A Constituição Federal de 1988 define o Poder Judiciário como um dos três pilares essenciais da República Federativa do Brasil, ao lado dos poderes executivo e legislativo. O Judiciário tem a função primordial de interpretar e aplicar as leis, assegurando a justiça e a manutenção do Estado de Direito. Para cumprir essa função, a Constituição Federal de 1988 organiza o Judiciário em diversos órgãos, cada um com competências específicas e estruturado para garantir a eficácia da justiça em todo o território nacional. O Supremo Tribunal Federal, STF, é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro e possui a função de guardião da Constituição. Sua principal competência é julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade e os recursos extraordinários, entre outros. O STF também resolve conflitos entre Estados e a União, e entre poderes distintos, desempenhando um papel crucial na manutenção do equilíbrio federativo e na proteção dos direitos fundamentais. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, é responsável por uniformizar a interpretação da legislação federal infraconstitucional. Em outras palavras, o STJ julga os recursos especiais e harmoniza a aplicação das leis federais em todo o país. Suas competências incluem julgar crimes comuns cometidos por governadores e membros dos tribunais de justiça estaduais, além de conflitos de competência entre tribunais regionais federais ou entre tribunais estaduais e regionais federais. Os Tribunais Regionais Federais, TRF, são os órgãos de segunda instância da Justiça Federal, responsáveis por julgar, em grau de recurso, as decisões dos juízes federais de primeira instância. Existem 5 TRF no Brasil, cada um abrangendo uma região específica do país. Os TRF também possuem competência originária para julgar ações contra juízes federais e membros do Ministério Público Federal em exercício de suas funções. A Justiça do Trabalho é composta por Tribunais Regionais do Trabalho, TRT, e Juízes do Trabalho. Sua competência abrange os conflitos individuais e coletivos decorrentes das relações de trabalho. Os TRTS funcionam como órgãos de segunda instância, julgando recursos das decisões proferidas pelos juízes do trabalho de primeira instância. A Justiça do Trabalho desempenha um papel fundamental na proteção dos direitos dos trabalhadores e na resolução de disputas laborais. A Justiça Eleitoral é organizada para assegurar a lisura dos processos eleitorais no Brasil. Composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Tribunais Regionais Eleitorais, TRE, Juízes Eleitorais e Juntas Eleitorais, essa justiça especializada tem a competência de organizar, fiscalizar e julgar as eleições, garantindo que elas sejam justas e transparentes. O TSE é o órgão máximo da justiça eleitoral e coordena todo o processo eleitoral no país. A Justiça Militar é responsável por julgar os crimes militares definidos em lei. É composta pelo Superior Tribunal Militar, STM, e pelos tribunais e juízes militares nos estados. A Justiça Militar da União julga os crimes militares cometidos por membros das Forças Armadas, enquanto a Justiça Militar Estadual julga os crimes cometidos por policiais militares e bombeiros militares. A Justiça Militar assegura a disciplina e a hierarquia nas instituições militares. Os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios compõem a Justiça Comum Estadual, responsável por julgar uma ampla gama de matérias não atribuídas a outras esferas da justiça. Estes tribunais funcionam como segunda instância, julgando recursos das decisões dos juízes de direito, primeira instância, e possuem competência para julgar ações civis, criminais, de família e outras questões de direito privado e público. A Constituição Federal de 1988 estabelece a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, garantindo que seus órgãos possam gerir seus próprios recursos e organizar seus serviços auxiliares. Essa autonomia é essencial para assegurar a independência do Judiciário, protegendo-o de influências externas e permitindo que seus membros exerçam suas funções com imparcialidade e integridade. Os juízes e ministros do Poder Judiciário possuem garantias constitucionais, como a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios, que são fundamentais para garantir a independência judicial. A vitaliciedade impede a demissão arbitrária dos juízes, a inamovibilidade assegura que eles não sejam transferidos sem seu consentimento e a irredutibilidade de subsídios protege contra a diminuição de seus vencimentos.
A Constituição Federal de 1988 também prevê mecanismos de controle e fiscalização do Poder Judiciário, como o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. O CNJ é um órgão de controle interno que tem a função de zelar pela autonomia do Judiciário e pela observância dos princípios constitucionais. Ele fiscaliza a atuação administrativa e financeira dos tribunais e dos juízes, promovendo a transparência e a eficiência na administração da justiça. A composição dos tribunais superiores e regionais é cuidadosamente regulamentada pela Constituição Federal de 1988, que estabelece critérios rigorosos para a nomeação dos ministros e juízes. Esses critérios incluem notável saber jurídico e reputação ilibada, essenciais para manter a qualidade e a integridade do judiciário. A seleção criteriosa dos membros do judiciário é crucial para assegurar que as decisões judiciais sejam fundamentadas em conhecimento jurídico sólido e em princípios éticos. O Poder Judiciário exerce uma função jurisdicional vital para a garantia dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. Ele assegura a proteção dos direitos individuais e coletivos, resolve conflitos e aplica as leis de forma justa e equitativa. O Judiciário é, portanto, um pilar central na manutenção do Estado democrático de direito e na promoção da justiça social no Brasil. A relação entre o Poder Judiciário e os demais poderes é regida pelo princípio da separação dos poderes, previsto na Constituição Federal de 1988. Este princípio estabelece que os poderes são independentes e harmônicos entre si, devendo cooperar para a realização dos objetivos constitucionais e para a promoção do bem-estar social. A cooperação entre os poderes é essencial para a estabilidade política e para o funcionamento eficiente do Estado. O Poder Judiciário, conforme delineado na Constituição Federal de 1988, desempenha um papel crucial na estrutura do Estado brasileiro. Suas disposições organizacionais e competências específicas garantem que a justiça seja acessível e eficaz em todo o território nacional. A independência, a autonomia e a integridade do Judiciário são pilares fundamentais para a preservação da democracia e para a promoção da justiça e da equidade no Brasil. Em resumo, o Poder Judiciário, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988, é organizado de maneira a garantir a justiça, a segurança jurídica e a proteção dos direitos fundamentais. Sua estrutura complexa e bem definida permite uma atuação eficaz e independente, essencial para a manutenção do Estado de Direito e para a promoção de uma sociedade justa e democrática. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!